Em 1889, uma das mulheres mais influentes da elite americana desapareceu sem deixar vestígios. Seu nome era Isabella Aldrich, e o que parecia ser um simples escândalo amoroso se transformou em uma das conspirações mais sombrias da história dos Estados Unidos. O que ninguém sabia é que ela foi enterrada viva pela própria alta sociedade que a aplaudia. Prepare-se para uma história real, abafada por mais de 60 anos, que envolve assassinato, corrupção, passagens secretas e uma maldição que assombrou mansões inteiras. Na manhã cinzenta de 15 de março de 1889, um silêncio estranho pairava sobre o luxuoso Hotel Belmont, em Newport, Rhode Island. O quarto 237, reservado indefinidamente para a renomada socialite Eleanor Whitford, estava trancado por dentro. As cortinas de seda permaneciam cerradas, o champanhe da noite anterior intocado sobre a mesa de mármore, e uma carta incompleta, sem assinatura, repousava sobre o aparador. Aquela cena, aparentemente inofensiva, daria início a um dos casos mais obscuros e abafados da alta sociedade americana. O tipo de história que jamais era contada publicamente. Eleanor Whitford, filha de um magnata do transporte marítimo e de uma descendente direta dos primeiros colonos puritanos da Nova Inglaterra, não era uma mulher qualquer. Com seus cabelos negros como a noite e olhos de um azul cortante, ela comandava não apenas os salões de baile de Newport, mas também a atenção de senadores, artistas e até de presidentes. Seu casamento com Ambrose Whitford, herdeiro de um império siderúrgico da Pensilvânia, foi considerado o acontecimento social da década. O casal morava em Rosehurst Manor, uma mansão com 70 cômodos e jardins que exigiam 20 empregados só para a manutenção. Durante anos, Eleanor foi o centro da elite americana. Suas festas de verão reuniam nobres europeus, empresários do norte, políticos influentes e artistas da velha guarda. As colunas sociais dedicavam espaço semanal às suas roupas, seus convidados, suas doações filantrópicas. Mas o que poucos sabiam era que por trás dos vestidos sob medida e dos sorrisos em retratos formais, Eleanor escondia um desespero crescente, algo que ela mesma jamais admitiria em voz alta, nem mesmo em cartas codificadas. O primeiro sussurro de escândalo surgiu em 1884, quando começaram a circular rumores sobre seus encontros frequentes com um arquiteto recém-chegado à cidade, Nathaniel Voss. Jovem, elegante e enigmático, ele fora contratado para projetar reformas em várias mansões da Avenida Bellevue. Alto, com cabelo castanho desgrenhado e olhos verdes hipnotizantes, Voss tinha o tipo de carisma perigoso que deixava até as senhoras mais frias em estado de alerta. Eleanor, que presidia o comitê de restauração da Trinity Church, conheceu-o numa reunião formal, mas bastou um olhar entre os dois para que algo irrevogável se formasse. A princípio, os encontros entre Eleanor e Voss eram discretos. Conversas prolongadas sob o pretexto de analisar plantas arquitetônicas, caminhadas inocentes pelos jardins de Rosehurst. Mas os criados, por mais bem treinados que fossem, começaram a notar os sinais. Risos abafados atrás das portas, cartas lacradas com cera vermelha e a frequência com que o nome de Voss era mencionado nas conversas casuais. Ambrose, envolvido em negócios com o governo federal e cego pela confiança que depositava na esposa, não percebia o que crescia debaixo de seu próprio teto. Newport, no entanto, era um organismo vivo e cruel. A elite local era movida por boatos e cada segredo valia ouro para quem o espalhasse primeiro. Em setembro daquele ano, os rumores se tornaram certezas. Uma criada da família Langley disse ter visto Eleanor e Voss se beijando em uma estufa durante um jantar exclusivo. A notícia chegou rapidamente ao senador Everett Langley, que, por sua vez, viu uma oportunidade de neutralizar a influência dos Whitford nos círculos políticos. O que começou como uma paixão proibida estava prestes a se tornar uma arma nas mãos da elite mais perigosa dos Estados Unidos. Quando a coluna de fofocas do New York Herald, assinada por um misterioso observador, estampou a manchete "O Anjo Caído de Newport", o nome de Eleanor
virou sinônimo de escândalo. O artigo não apenas detalhava encontros com Voss, mas insinuava que ela estaria financiando o arquiteto, vendendo joias e até peças da valiosa coleção de arte dos Whitford para ajudá-lo a pagar dívidas. Para Ambrose, a humilhação foi devastadora. Mas pior do que o escândalo público era o que viria a seguir: a conspiração. A elite americana não apenas queria afastar Eleanor da sociedade, queriam silenciá-la. Porque, segundo o artigo, Nathaniel Voss havia confidenciado a ela segredos perigosos, detalhes sobre passagens ocultas em mansões, documentos escondidos, cofres com provas de corrupção e evasão fiscal. Eleanor, agora vista como uma ameaça viva, passou a ser vigiada. E quando ela ameaçou expor tudo se tentassem separá-la de Voss, as engrenagens da conspiração começaram a se mover. Naquela mesma semana, Eleanor desapareceria sem deixar rastros. Mas o que muitos não sabiam, e que só viria à tona décadas depois, é que ela não fugiu. Ela foi traída, silenciada e enterrada viva. E o mais horrível de tudo, seus algozes eram as mesmas famílias que sorriam para ela nos salões de baile e brindavam com champanhe à sua beleza. O escândalo que envolvia Eleanor Whitford se espalhou como fogo em Campo Seco. As damas de Newport deixaram de citá-la nas conversas. Os convites para jantares sumiram e até o reverendo da igreja passou a evitá-la discretamente. Mas o que parecia ser apenas a ruína social de uma mulher adúltera era, na verdade, apenas o primeiro passo de um plano muito mais sinistro. O nome de Eleanor não apenas ameaçava reputações, ele ameaçava revelar o lado mais podre da aristocracia americana. Enquanto Ambrose Whitford recolhia os cacos de sua dignidade, contratando advogados para limitar os estragos do escândalo, Eleanor surpreendeu a todos com sua reação. Recusou-se a sair de Newport, manteve a postura altiva e, mesmo sob olhares venenosos, continuava a circular com a cabeça erguida. Ela parecia determinada a enfrentar a elite cara a cara. E mais, parecia disposta a destruir aqueles que tentaram destruí-la. Aquela ousadia para os homens que comandavam o país das sombras era intolerável. Foi então que Eleanor fez uma revelação chocante. Ela alegava possuir documentos comprometendo figuras como o senador Everett Langley, o banqueiro Robert Sterling e o industrial Harlan Grosvenor, 3 dos homens mais poderosos da costa leste. Segundo ela, os segredos foram entregues por Nathaniel Voss, que trabalhara dentro das mansões desses homens, construindo passagens ocultas, cômodos camuflados e cofres secretos usados para esconder desde provas de fraude até objetos comprometedores. A notícia se espalhou entre os bastidores do poder como uma bomba. Se fosse verdade, os escândalos poderiam derrubar não só nomes, mas estruturas inteiras de poder. Eleanor se tornava, de uma hora para outra, um risco sistêmico. Na última semana de outubro, representantes das famílias mais influentes se reuniram discretamente no salão privado do Hotel Belmont. Não eram apenas aristocratas. Ali estavam advogados, oficiais militares, agentes de segurança privada. A pauta era clara. O problema Eleanor precisava de uma solução definitiva. A essa altura, Nathaniel Voss também havia sumido. Ele teria embarcado rumo à Inglaterra em um navio dias antes, segundo registros oficiais. Mas algo não batia. O detetive Elias Morton, veterano de casos delicados e com fama de incorruptível, desconfiou da versão. Investigações discretas mostraram que Voss nunca chegou a pisar em solo europeu. Pior, registros de embarque indicavam que ele sequer entrou no navio. O homem que era peça-chave no quebra-cabeça havia evaporado ou sido apagado. Morton passou a acompanhar cada movimento de Eleanor. Percebeu que ela escrevia cartas longas, que passava horas em silêncio, que andava pelas ruas como se estivesse se despedindo. Mas o que mais chamou sua atenção foi a presença constante de homens bem vestidos e discretos nas redondezas do hotel. Ele reconheceu um deles. Era agente da agência de segurança Haywood, frequentemente contratada por famílias ricas para resolver problemas fora dos tribunais. No dia 1º de dezembro de 1889, Eleanor foi vista saindo do Hotel Belmont,
vestida com um elegante casaco escuro, carregando uma pequena valise de couro. O funcionário da recepção, um jovem chinês chamado William Chen, notou que ela recusou ajuda, disse que tudo já estava acertado e caminhou até a neblina da noite como se soubesse exatamente para onde ia. Foi a última vez que alguém a viu viva, oficialmente. Dias depois, Nathaniel Voss foi encontrado morto em Boston. Causa oficial, parada cardíaca. Mas o dono da pensão onde ele estava hospedado relatou que 2 homens o visitaram horas antes da morte. Tudo começou a se encaixar. Eleanor não sabia que seu amante havia sido eliminado. Ela ainda acreditava que fugiria com ele. Mas o destino que a esperava não era um navio para a Europa. Era uma câmara escura, escondida atrás de paredes de pedra, onde nenhum som poderia ser ouvido. Quando Eleanor não embarcou no navio para Londres, Ambrose acionou a polícia. A investigação de Morton revelou o que todos temiam. A elite havia montado uma farsa perfeita. A promessa de exílio na Europa era apenas uma cortina de fumaça. Eles precisavam fazer parecer que Eleanor havia fugido. Mas ela jamais saiu da cidade. Estava mais perto do que qualquer um imaginava. E o pior, ainda viva quando foi deixada para morrer. A primeira pista concreta sobre o paradeiro de Eleanor surgiu quase por acaso. Durante uma vistoria de rotina na mansão de Harlan Grosvenor, um dos nomes citados por Eleanor como envolvido em corrupção, o detetive Elias Morton descobriu uma discrepância nos registros de construção. A planta original da propriedade indicava uma metragem que não batia com a estrutura atual da adega. Havia, segundo os documentos, cerca de 2 metros de espaço que simplesmente desapareceram da contagem oficial. Morton sabia o que aquilo podia significar. Acompanhado por um engenheiro da prefeitura e 2 policiais de confiança, ele retornou à mansão na madrugada do dia 14 de fevereiro de 1890. Enquanto a cidade celebrava discretamente o Dia dos Namorados, Morton e sua equipe desciam as escadas de pedra úmidas do porão dos Grosvenor. O cheiro de vinho envelhecido e mofo era sufocante. Após horas de inspeção, encontraram o que procuravam. Uma parede falsa, construída com as mesmas pedras da fundação original, mas levemente deslocada do padrão. Com marretas e cuidado, quebraram o disfarce arquitetônico. Atrás da parede, uma câmara de aproximadamente 3 metros quadrados totalmente revestida de chumbo. Não havia janelas, nem entrada de ar. No fundo, envolta em um manto azul escuro já em frangalhos, jazia o corpo de Eleanor Whitford. Um broche de rubi, mencionado por várias testemunhas durante a investigação, ainda brilhava preso ao tecido em decomposição. O horror era indescritível. Eleanor havia sido enterrada viva. O laudo do legista confirmou o que Morton temia. Eleanor fora envenenada com hidrato de cloral misturado ao champanhe. Mas a morte não foi imediata. Havia marcas de unha nas paredes de chumbo, profundos arranhões desesperados que indicavam uma luta solitária e silenciosa contra o inevitável. Próximo ao corpo encontraram um bilhete amassado, parcialmente legível, com nomes, datas e acusações contra os mesmos homens citados em sua denúncia original. Ela havia tentado deixar a verdade escrita até o último suspiro. A descoberta virou o caso de cabeça para baixo. De um escândalo romântico, passou-se a uma investigação de assassinato em primeiro grau, com suspeitos pertencentes à mais alta casta da sociedade americana. Grosvenor, Langley e Sterling, todos negaram envolvimento. Alegaram ignorar completamente a existência da Câmara Secreta, mesmo com provas irrefutáveis de que haviam contratado Nathaniel Voss para construí-las anos antes. O argumento deles era simples: reformas estruturais para segurança e armazenamento de objetos valiosos. Mas Morton sabia que não era verdade. Ao revirar arquivos da prefeitura, encontrou anotações assinadas por Voss que descreviam as passagens como áreas de contingência para documentos sensíveis. Mais curioso ainda, essas reformas só foram feitas nas mansões de famílias investigadas por Eleanor. Um padrão sinistro emergia. Voss não era apenas arquiteto, era cúmplice. Ou talvez, mais uma peça descartável naquele jogo mortal de influência, poder e silêncio.
O caso explodiu na mídia. Jornais de Boston, Nova York e até da Europa cobriam os detalhes com avidez. O nome de Eleanor, antes envolto em escárnio, agora era lembrado com comoção. Mas, como era de se esperar, a reação dos envolvidos foi rápida e brutal. Advogados poderosos desqualificaram testemunhas, manipularam prazos e alegaram violação de propriedade durante as buscas. E o mais assustador, alguns documentos cruciais simplesmente desapareceram dos arquivos públicos. Apesar da pressão crescente, Morton não recuou. Sabia que estava lidando com homens capazes de tudo, e o que mais o perturbava era a sensação de que aquela câmara sob a mansão dos Grosvenor talvez não fosse a única. Se Eleanor estava certa, e tudo indicava que estava, havia outras passagens, outros esconderijos, e talvez outras vítimas que jamais chegaram a ser encontradas. A elite de Newport não apenas conspirava, ela matava. E fazia isso com um requinte de frieza que desafiava a lógica. Após a descoberta do corpo de Eleanor, os jornais passaram a tratá-la como mártir. Mas enquanto o público pedia justiça, os corredores dos tribunais de Rhode Island se enchiam de silêncio, sussurros e manobras. Os homens por trás da morte dela, senadores, banqueiros, industriais, não eram criminosos comuns. Eles controlavam advogados, juízes e até o próprio tempo. Cada passo dado pelo detetive Elias Morton era imediatamente vigiado, contestado, sabotado. Morton continuava firme. Sua investigação logo revelou que a agência Haywood, contratada pelas famílias para vigiar Eleanor, havia mantido relatórios sobre todos os seus movimentos nos meses anteriores ao assassinato. Documentos apreendidos mostravam frases em linguagem cifrada: neutralizar a ameaça, evitar exposição imediata, uso de método irreversível. Era o vocabulário de quem já havia feito isso antes. Eleanor não tinha sido a primeira, apenas a mais visível. Um relatório em especial chamou atenção. Datado de 28 de novembro de 1889, 2 dias antes da morte de Eleanor, ele recomendava ação emergencial, citando instabilidade emocional da ameaça como cobertura aceitável para eventuais desdobramentos fatais. Era uma sugestão velada de assassinato. Morton sabia que por trás daquela linguagem burocrática havia um plano de execução disfarçado de contenção. Mas ainda faltava o elo final. Quem apertou o gatilho silencioso? A resposta veio através de uma informante improvável. Lucinda Holloway, uma costureira idosa que trabalhava ocasionalmente para a família Grosvenor. Ela procurou Morton em sigilo e disse ter visto Eleanor no jardim da mansão na noite de 1º de dezembro. Relatou que ela conversava com 2 homens desconhecidos. Estavam em um canto escuro do quintal e a conversa era tensa. Lucinda viu um deles entregar algo a Eleanor, uma pasta ou envelope, antes de entrarem na casa com ela. Depois disso, ninguém mais a viu. O relato parecia frágil, mas Lucinda deu um detalhe impossível de inventar. A presença do broche de rubi preso ao peito de Eleanor, refletindo a luz da lua. Era o mesmo acessório encontrado com o corpo e que não havia sido divulgado na imprensa. Morton agora tinha o quebra-cabeça completo. Eleanor foi atraída até a mansão com a promessa de receber garantias para fugir. Mas ali foi dopada, arrastada até a câmara secreta e deixada para morrer. Tudo isso com a assinatura invisível de homens que ainda apareciam nas páginas sociais dos jornais. Quando a imprensa descobriu que os 2 homens vistos com Eleanor eram na verdade agentes da agência Haywood, contratados diretamente por senador Langley e Charles Grosvenor, a opinião pública explodiu. Protestos surgiram diante da prefeitura e até nos salões da elite se sussurrava sobre justiça. Mas o sistema era mais poderoso que a indignação. Em poucos dias, os principais documentos da investigação desapareceram do cartório. Testemunhas como Lucinda foram desacreditadas. E os agentes da Haywood simplesmente sumiram. Ainda assim, Morton persistia. Ele descobriu que Nathaniel Voss também havia sido assassinado. Seu corpo fora encontrado em uma pensão de Boston 2 dias antes da morte de Eleanor. Oficialmente, a causa da morte era parada cardíaca,
mas a autópsia revelava traços do mesmo veneno usado em Eleanor. Relatos da pensão indicavam que 2 homens, com as mesmas descrições dos agentes da Haywood, passaram horas no quarto de Voss antes de sua morte. Voss sabia demais e foi silenciado. A essa altura, Morton já não investigava apenas um assassinato. Estava diante de uma rede de conspiração homicida que se estendia por diversas cidades, amparada por dinheiro, influência política e um sistema legal que tratava a elite como intocável. Mas para Morton, o nome de Eleanor não seria mais arrastado pela lama. Ela tinha avisado que revelaria tudo, e mesmo morta, estava conseguindo. Só restava saber quantos outros haviam sido enterrados em silêncio antes dela. Quando as autoridades federais foram acionadas, Morton finalmente conseguiu apoio externo. Uma força-tarefa foi formada para revistar outras propriedades de elite em Newport. Em 3 delas encontraram estruturas semelhantes à câmara onde Eleanor morreu. Compartimentos ocultos, paredes falsas, passagens entre bibliotecas e adegas. O que antes era lenda, mansões com passagens para esconder corrupção, agora era concreto. E cada parede derrubada contava uma história que havia sido enterrada viva. O corpo de Eleanor foi sepultado discretamente no cemitério da ilha de Newport, sem flores, sem cobertura da imprensa, sem sequer uma lápide com seu nome. Oficialmente, ela morreu acidentalmente após um colapso emocional. Mas todos sabiam a verdade. E o silêncio sepulcral do funeral foi o prenúncio de algo mais sombrio. As vozes que a elite tentou calar estavam começando a ecoar de volta. E não só pelas bocas de jornalistas ou investigadores. Havia algo mais, algo que assombrava os próprios culpados. O primeiro a cair foi Charles Grosvenor. Dias após a descoberta da câmara secreta em sua mansão, ele abandonou Newport e se refugiou em sua casa em Nova York. Relatos de funcionários diziam que ele falava sozinho, trancava portas às pressas e afirmava sentir o cheiro de perfume francês nos corredores. Aos poucos, sua sanidade se desmanchava. Em 1897, foi encontrado morto em seu escritório, com um revólver na mão e a cabeça apoiada sobre uma carta ilegível, molhada por lágrimas e tinta borrada. Oficialmente, suicídio. Extraoficialmente, um homem derrotado pelo próprio fantasma. Senador Everett Langley, o político mais influente de Rhode Island, caiu pouco tempo depois. Em 1892, investigações sobre corrupção ferroviária revelaram exatamente o que Eleanor havia avisado. Documentos escondidos atrás da lareira de sua biblioteca, comprovando suborno de parlamentares e manipulação de licitações. Ele foi expulso do Senado e passou os últimos anos da vida exilado em uma casa decadente em Vermont, doente, solitário e falido. Amigos próximos afirmavam que ele ouvia arranhões na parede durante a madrugada e dizia sentir uma presença fria atrás de si. Enquanto os culpados ruíam um a um, o broche de rubi que Eleanor usava no momento da morte desapareceu dos arquivos policiais. Ele ressurgiria anos depois entre os pertences de uma socialite de Nova York que cometeu suicídio misterioso em 1902. Em 1918, durante a pandemia de gripe, outra mulher, herdeira de uma família ligada à elite de Newport, foi encontrada morta em sua casa, usando o mesmo broche preso ao pescoço. A joia agora era vista como maldita. Diziam que carregava o grito sufocado de Eleanor e que atraía tragédias por onde passava. A agência Haywood, responsável por executar o plano de silenciamento, também começou a desmoronar. Investigações federais revelaram o envolvimento da empresa em outros casos de espionagem, chantagem e eliminação de ameaças. Mas antes que os processos chegassem ao tribunal, um incêndio misterioso destruiu sua sede em Boston. Todos os documentos relacionados ao caso de Eleanor foram reduzidos a cinzas. Os agentes que participaram da ação desapareceram do mapa e rumores diziam que haviam recebido novas identidades ou sido eliminados para sempre. Mesmo o detetive Elias Morton não saiu ileso. Após encerrar a investigação, ele se isolou da vida pública, recusando convites para entrevistas ou homenagens.
Vivia em uma casa modesta nos arredores de Providence e passava os dias organizando arquivos e escrevendo à mão um relatório completo da conspiração. Quando morreu em 1918, encontraram em seu escritório dezenas de pastas com anotações, desenhos das passagens secretas, cartas de testemunhas e registros não publicados. Morton havia compreendido que a morte de Eleanor não fora um crime isolado. Era parte de uma estrutura podre sustentada por sangue e silêncio. E o que mais assombrava a cidade era o destino da mansão Grosvenor. Após a morte de Charles, a casa ficou fechada por décadas. Moradores próximos relatavam luzes acesas nas madrugadas, risos abafados, cheiro de perfume invadindo as janelas vizinhas. Ninguém tinha coragem de entrar. Em 1920, a propriedade foi doada a uma instituição católica, que a transformou em orfanato. Mas o prédio parecia rejeitar os novos moradores. Crianças relatavam ver uma mulher vestida de azul nos corredores. Outras diziam ouvir batidas vindas do porão, como se alguém estivesse tentando escapar das paredes. As irmãs responsáveis pelo orfanato decidiram fechar as portas em 1935, após uma série de acidentes inexplicáveis envolvendo as crianças. A casa foi demolida 3 anos depois, mas durante a destruição foram encontradas outras câmaras secretas, semelhantes à de Eleanor. Em uma delas, havia roupas femininas antigas, objetos pessoais e cartas nunca entregues, todas assinadas por mulheres desaparecidas nas décadas de 1880 e 1890. Eleanor não havia sido a única. Ela apenas foi a única que morreu sabendo demais. Em 1954, mais de 6 décadas após a morte de Eleanor Whitford, uma reforma no porão do Hotel Belmont revelou algo que mudaria para sempre a compreensão do caso. Atrás de um tijolo solto, escondido com cuidado e protegido da umidade, um envelope lacrado com as iniciais EW foi encontrado por um operário. Dentro dele havia papéis antigos, frágeis como teias de aranha, mas ainda legíveis. E o conteúdo deles era simplesmente explosivo. Eleanor não só havia previsto sua própria morte, como preparou um plano para garantir que a verdade sobrevivesse. A papelada incluía registros bancários, plantas de mansões com marcações secretas, cartas trocadas entre empresários e senadores e uma lista com datas e nomes codificados. Tudo o que ela havia ameaçado expor e mais. O dossiê foi entregue ao Museu Histórico de Newport, que imediatamente montou uma exposição batizada de A Outra Face da Era Dourada. Pela primeira vez, a história de Eleanor era contada sem cortes, censura ou mentiras. Com o dossiê, descobriu-se que as mortes misteriosas de outras mulheres da elite entre 1885 e 1895 não haviam sido coincidência. Todas estavam ligadas, de alguma forma, às mansões reformadas por Nathaniel Voss. Todas haviam desaparecido ou morrido em circunstâncias nebulosas. Eleanor não foi apenas vítima, ela foi cronista, denunciante e mártir. Sua coragem custou a vida, mas deixou rastros suficientes para que, mesmo após décadas, os culpados fossem expostos, mesmo que já estivessem mortos. O impacto foi imediato. Famílias influentes, que por gerações haviam mantido fortuna e prestígio, começaram a ruir por dentro. Muitas empresas ligadas àqueles nomes foram reavaliadas e livros de história começaram a ser reescritos. A figura de Eleanor passou a ser citada em estudos sobre feminismo histórico, justiça e abuso de poder. Ela se tornou símbolo de resistência silenciosa, daquelas que lutam sabendo que talvez nunca verão a vitória com os próprios olhos. Mas nem todos aceitaram bem o surgimento tardio da verdade. Alguns descendentes das famílias envolvidas tentaram impedir a exibição pública dos documentos. Alegaram falsificação, forçaram embargos e até ameaçaram processar o museu. Mas já era tarde. A história havia sido libertada. A exposição se tornou uma das mais visitadas da história do museu, com filas que se estendiam pela rua em noites de chuva e turistas emocionados lendo as cartas finais de Eleanor como se fossem palavras de uma velha amiga injustiçada. A sala mais famosa da mostra
era a que exibia as fotografias de Eleanor tiradas por Francis Cobb dias antes de sua morte. Em todas elas, ela aparece com a mesma postura serena, mas com olhos que pareciam atravessar o tempo. Em uma das imagens, ela segura uma flor murcha e olha para o lado, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Visitantes relatavam sentir um arrepio inexplicável ao entrar naquele cômodo, e alguns diziam ouvir arranhões suaves na parede, como se alguém pedisse para ser libertado. De novo. A sala 237 do Hotel Belmont, onde Eleanor passou seus últimos dias em liberdade, foi transformada em depósito anos antes, depois de inúmeros relatos de hóspedes ouvindo choros de mulher durante a madrugada e sentindo o perfume adocicado que ela costumava usar. Após a revelação do dossiê, o hotel decidiu lacrar a sala permanentemente. Hoje, ela não aparece mais no mapa de quartos. Não tem número, mas funcionários garantem que, às vezes, escutam alguém andando lá dentro. Eleanor morreu sufocada, esquecida e traída. Mas sua história sobreviveu ao tempo, à mentira e ao silêncio. Ela venceu sem estar viva para comemorar. E, no fim, foi ela quem desmantelou, peça por peça, a engrenagem corrupta que havia tirado sua vida, e tantas outras. A justiça pode ter falhado em 1890, mas mesmo atrasada, a verdade chegou como uma maré impossível de conter. O nome de Eleanor Whitford, por décadas associado a escândalo e vergonha, finalmente encontrou seu lugar na história. Não como uma adúltera, não como uma mulher fraca manipulada por um amante, mas como alguém que desafiou os pilares do poder em uma época em que mulheres sequer tinham o direito de votar. Ela expôs corrupção, chantagem, assassinatos e uma rede de silêncio que atravessava os salões de mármore de Newport como um veneno invisível. Pagou com a vida, mas seu sacrifício deu voz a todas as outras que morreram caladas. A Fundação Whitford, criada anos após sua morte com o dinheiro deixado por seu marido Ambrose, passou a financiar investigações de crimes sem solução contra mulheres. Embora ele jamais tenha se pronunciado publicamente sobre a conspiração, registros encontrados após sua morte indicavam que ele sabia de muito mais do que dizia. Talvez o remorso tenha sido sua penitência silenciosa. Talvez sua doação tenha sido uma forma de redenção. Mas o fato é que, graças a Eleanor, centenas de histórias que seriam enterradas para sempre foram trazidas à luz. A mansão Grosvenor, onde ela foi assassinada, foi demolida, mas seu terreno permanece vazio até hoje. Nenhum empreendimento prospera ali. Uma placa colocada discretamente no portão informa apenas terreno sob avaliação ambiental. Mas os moradores antigos de Newport sabem que a terra ali guarda mais do que restos de pedra e poeira. Ela guarda um grito, um último suspiro de alguém que ousou dizer a verdade. Curiosamente, o broche de rubi que sumiu e reapareceu tantas vezes continua desaparecido até hoje. Ele não foi visto desde a década de 1950, mas colecionadores juram que em alguns leilões privados aparece à venda uma joia muito semelhante, sempre envolta em tragédias. Dizem que quem o usa escuta vozes, tem pesadelos com paredes se fechando, e vê no espelho o reflexo de uma mulher de olhos azuis profundos, vestida de azul e envolta em escuridão. Ninguém sabe se é mito, mas ninguém quer descobrir. Para os estudiosos de história, o caso de Eleanor virou exemplo acadêmico de como o poder tenta controlar a narrativa, apagando provas, desacreditando vítimas, criando vilões e heróis conforme sua conveniência. Mas, às vezes, uma peça escapa, um dossiê escondido, uma costureira esquecida, um detetive obstinado, e a verdade, por mais sufocada que seja, encontra frestas por onde respirar. Eleanor não foi canonizada, não virou nome de rua nem de estátua, mas há algo mais forte que monumento: memória. Sua história é contada em salas de aula, em exposições de museus, em documentários e agora nesta narrativa que você ouviu. E cada vez que alguém repete seu nome com respeito, mais um tijolo da mentira é derrubado. E ainda resta uma última pergunta, daquelas que ficam ecoando mesmo depois que as luzes se apagam. Se Eleanor foi capaz de desafiar tanta gente poderosa,
sozinha em 1889, o que você faria hoje se descobrisse um segredo enterrado? Você teria coragem de expor a verdade, sabendo que pode ser a última coisa que vai fazer? Porque, no fim, Eleanor não queria fama. Ela só queria justiça. E mesmo que o mundo tenha tentado enterrá-la viva, a verdade dela cavou o caminho até a superfície.